Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz uma análise para sua compreensão do que está acontecendo aí no mercado em termos de precificação, em termos de oferta, em termos de demanda. Quem nos ajuda nessa análise de hoje é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Tá aqui já o Douglas com a gente na tela. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado do boi. E o que a gente tem de destaque, né, Douglas, pelo menos o que está chamando a atenção nesse momento, é um alargamento, uma ampliação aí da diferença entre o boi China e o boi comum. Isso é normal, é uma tendência, a gente vai ver isso continuar acontecendo, enfim. O que você destaca aí sobre essa questão, principalmente essa questão do ágio? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente viu o início desse movimento em janeiro, né? E agora a gente está vendo uma continuação durante fevereiro, né? Que é uma ampliação entre o animal tipo exportação China e o animal destinado ao mercado interno. Enquanto a gente vê a indústria voltada para esse tipo de negócio, né? Precisando de matéria-prima, puxando mais essas exportações, querendo mais matéria-prima, pagando preços firmes acima da média, né? A gente vê, por outro lado, os preços da carne no atacado recuarem, principalmente as peças de traseiro e os cortes grilos, que ganharam bastante tração durante fevereiro, e com isso deixa aquele frigorífico mais ligado ao mercado interno não tão ávido por matéria-prima, ou pelo menos até pagando um pouco menos do que o normal. Então, essa discrepância, essa diferença entre os dois segmentos deixa esse ágio, que antes estava mais próximo de R$ 10, talvez agora mais próximo de 15, de R$ 20, na nossa opinião, por aqui. Ô Douglas, então, entendendo esse movimento, não significa valorização da arroba do boi China, mas sim uma deterioração da arroba do boi comum, então. Exato, exato. Um cavalo puxando para um lado da carroça, né? Enquanto o boi China, aquele cavalo mais forte, puxando ainda com os 350, 345, 340, o do mercado interno, um cavalo mais de 330, 335. Isso que a gente Mas está vendo hoje aqui em São Paulo. Mas o que está acontecendo, Douglas? Porque a gente está em pleno início de mês, teoricamente a gente tem aquele momento de melhora dos preços da carne, o pessoal Uhum. recebendo o salário, pelo menos o varejo se preparando para atender essa retomada aí de começo de mês, mas por que essa distância está aumentando aí? Exato, né? Essa distância está aumentando porque a China deve voltar um pouco mais forte agora, em fevereiro e março. Historicamente, esse país começa a levar mais matéria-prima a partir desses meses. Hoje, né, essa semana, é um feriado lá naquele país, eles devem retomar a partir do dia 7. Então a indústria pode estar se preparando também para uma retomada mais vigorosa lá de volumes, enquanto aqui no mercado interno a gente viu uma queda acentuada dos preços da carne suína no atacado, que giram ao redor de 20% no último mês. Então, a competitividade da carne bovina com as proteínas alternativas acabou um pouco mais prejudicada também, né? A renda disponível da população ainda não está tão ávida, com tanto vigor, então a gente pode explicar essa situação por isso, né? O principal importador querendo ganhar tração, querendo acelerar, né? E o mercado interno com algumas dificuldades aí, com renda disponível da população, e as carnes suína e de frango até fazendo uma competição mais ferrenha do que a gente tinha antes no final de 2022, né? É fato também que os cortes grill, os cortes de traseiro, geralmente ganham um patamar de preços mais elevados na época das festas, e agora a gente está vendo uma correção mais concreta desses preços aqui. Vamos colocar isso em números, então, Douglas, só para a gente entender aí. O que tá caindo, então, nesse momento é mais são mais os cortes de traseiro, é isso? Isso, são os cortes de traseiro, né? Eles que estavam sustentando toda essa carcaça, eles representam também, quando a gente olha para uma carcaça casada, aí, quase 50%
né, da carcaça, então o peso das peças de traseiro representam mais, a carcaça é composta 48% pelo traseiro, 39% do dianteiro e 13% da ponta de agulha. Então o peso do traseiro na composição da carcaça é relevante, né? Então quando eles caem, na tendência é que no compilado da carcaça casada eles representem mais aí nessa puxada de preço, né? A gente tinha aí no começo de janeiro, né, uma carcaça aí de 19,70, em meados de janeiro uma carcaça mais próxima aí de 19,50 e ontem, né, 31 de janeiro, essa carcaça casada estava cotada em 19,18. Então uma referência que a gente tem da carcaça casada, apesar que o grande volume dos centros que a gente olha, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, os grandes supermercados trabalham com a carne desossada, mas querendo ou não, uma boa referência quando a gente olha para a questão do atacado, questão da indústria, né, que faz toda essa desossa para entregar esse produto. Mas daí a gente falou no início da nossa conversa que isso deve ser uma tendência. A tendência viria basicamente dessa retomada das compras chinesas, na sua opinião? Sim, sim. De aumentos de volume, olhando para a China, que ela deve começar a puxar um pouco mais de carne bovina do Brasil a partir de fevereiro e de março, enquanto janeiro, tipicamente, eles ficam mais tímidos, né? Há uma recomposição de estoques após esse feriado, enquanto no mercado interno a gente não deve ter tanta novidade nesse momento, né? Há sim uma recomposição de renda disponível, mas ela deve ser gradual a partir de março, de abril, à medida que a população honra com os impostos em janeiro, em fevereiro e nas dívidas assumidas também no final do ano anterior. Agora, essa queda do dólar, Douglas, a gente estava falando de um dólar a 5,70 no início do ano e hoje está abaixo dos 5,30. De alguma Exato. forma, ela pode emperrar essa aceleração das compras chinesas, pode trazer algum efeito colateral, digamos assim, para as compras? Emperrar seria uma palavra muito forte, né? Porque há necessidade de volume daquele país, de matéria-prima. A gente tem volume, tem qualidade e tem preço. Então, essa relação já está bem forjada. Mas um dólar de 5,70 é um overshooting muito forte. É um patamar que praticamente a gente viu tocar em algumas vezes. Ele não se sustentou, né? É um patamar muito esticado. Então, quando o dólar vem de 5,70 para os 5,30, seria uma comparação do excelente para o ótimo, né? Ou daquele céu de brigadeiro para um cenário positivo ainda. Emperrar, eu acredito que não emperraria. Deixa a conta de conversão ligeiramente abaixo, mas ainda é um cenário muito positivo para a indústria, visto que os principais exportadores não querem tirar o pé dos 340, 345 e 350 nos casos especiais. Esse é um sinal forte de que a situação ainda é confortável para eles. Mas uma demanda mais forte poderia levar essa arroba do boi para patamares maiores que esses? Ou essa questão do dólar poderia limitar, no caso específico, de preços, de formação de preços, não de compra, não de volume, não de necessidade, mas, enfim, de avanço de preço? Se a gente vê o que é mais difícil, o mercado interno acordando com vigor, com consumo, seria o unir o útil ao agradável, né? As exportações fluindo, sendo uma boa válvula de escape para a produção, né? Então isso já por si só já deixa os preços bem sustentados, mas se houver uma melhora do mercado interno, a gente pode acreditar em patamares maiores sim, né? Ainda que a exportação seja uma via importante, boa parte do escoamento fica no mercado interno. E quando a gente tem um lado puxando muito forte, o outro lado para baixo, a gente tem um patamar sustentado aí. Quedas expressivas não acontecem justamente porque esse exportador está levando muita matéria-prima. Mas se o mercado interno der uma melhorada e acordar, a gente pode ver os dois cavalos puxando para o mesmo sentido. Mas o contrário é verdadeiro também. Altas muito expressivas fica mais difícil de ver justamente por causa dessa força contrária nesse momento, né? Exato, exatamente. A gente está num momento de safra, né? Tipicamente a oferta de animais terminados, quando a gente compara com confinamento e boi de pasto, acontece nesse período, mas a gente tem também, por outro lado, que é bem importante a gente frisar, umas chuvas bem frequentes em praticamente todo o Brasil central, né?
do Paraná para cima aí, São Pedro abriu a torneira, está sendo bem generoso. Então, nesse momento, a bola está com o pecuarista, né? Ele consegue manter esse animal num pasto sem gastar muito, né? Sem suplementar, sem muita dor de cabeça. Então, ele consegue cadenciar um pouco mais essa venda desses animais nesse momento. Pode ser um ponto que pode limitar, sim, ou até mais cadenciar essa oferta de animais terminados. A oferta, mas ela está bem cadenciada, que a gente viu em janeiro e nesse início de fevereiro. Sem surpresas aí do lado da oferta, na sua opinião? Sem grandes surpresas, pelo menos? Sim, sim. A gente tem visto de estados fortes de cria, de pecuária extensiva, Goiás, Tocantins, Pará, principalmente estados aí, quando a gente olha para a parte mais de cima do país, com algumas ofertas de fêmea, que acontece normalmente nesse período também. Então a gente tem sentido sim que a fêmea tem sido mais ofertada nesses estados, o que deixa a precificação até um pouco mais pressionada nesse sentido. Mas o boi China é aquele animal jovem, de até 4 dentes, que é macho, né? Então, querendo ou não, são mercados distintos, né? Por isso, essa sustentação aqui em São Paulo nesse momento. Mas a gente tem visto, sim, esses animais no Pará, em Goiás, em Tocantins, um pouco mais de oferta de fêmeas quando a gente olha para o final de 2022, o que é normal também nesse período. Mas sem grandes oscilações, sem novidades, né? Sem movimentos bruscos pelo lado da oferta nesse momento. Isso que a gente vê por aqui. É um sintoma de mudança de ciclo pecuário? A gente vem por um bom tempo, né? Desde 2019, desde 2018, vendo retenção de matrizes, né? Ou seja, o pecuarista investindo cada vez mais no seu rebanho, né? Colocando mais carvão nessa fábrica de bezerro aí. E a gente teve também 19, 20, 21, principalmente 20 e 21, né? Nem tanto 19, com muita seca, né? Chuvas abaixo do normal aqui no país. Então é possível também esse pecuarista está passando alguma régua nessas matrizes que não emprenharam na última estação de monta. É bem comum, mas isso não tem sido suficiente para pressionar o mercado, já que a gente vê essa sustentação por parte dos indicadores. Só que assim, uma ressalva vale fazer também, né? Com um animal China de 350, 345 sendo negociado e um boi comum de 330, 335 sendo negociado, por mais que haja uma sustentação nesse mercado agora, a gente pode ver volatilidade também nesse mercado. Por quê? Porque um dia a amostra pode pegar mais esse animal China, um volume grande negociado de animal China, daí, passado algum dia, algum outro dia, está em mais animais do mercado normal, mercado comum. Então, esse indicador deve ficar volátil. Além dessa volatilidade de indicador, a gente tem alta de juros nos Estados Unidos, né? O Banco Central norte-americano já falou que deve subir com mais vigor e rapidez os juros a partir de março. A gente tem a reunião do Copom também, nessa terça e nessa quarta-feira, que as estimativas do mercado giram ao redor de 1,5%, né? Então a gente deve ter uma alta de juros no Brasil também. Então a gente tem um comecinho de 2022 bem volátil, né? Acho que a volatilidade é a palavra do momento, né? Não só o ágio do boi China, mas a volatilidade também deve imperar em fevereiro e em março, na medida que os acontecimentos forem rolando. Mas quando você fala de volatilidade, a gente pode entender isso como oportunidade de negócio também, Douglas? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez a volatilidade seja o oxigênio para os mercados, né? Por quê? Porque se a gente for pensar num mercado flat, um mercado estável, o produtor que precisa daquele preço alto na bolsa não vai encontrar um bom momento para fazer hedge. Talvez aquela indústria ou um outro player que precisa de um mercado abaixo, que vendeu uma fazenda em dólares, em arrobas, precisa redear essa venda dele, não vai ter essa oscilação, né? Essa volatilidade cria janelas para os participantes que querem travar uma alta ou travar uma baixa para operar. Então, sem dúvida, a volatilidade é essencial para o mercado, ela gera oportunidade e quem está atento consegue se proteger. Esse é o ponto, né? A volatilidade deve ser vista muito mais como uma amiga do que como uma inimiga dos participantes, dos pecuaristas, né? Enfim, de quem está ligado na pecuária como um todo. Boa, Douglas. Bela dica, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ficar de olho então nessa ampliação do ágio aí do boi gordo, principalmente com essa volta da China depois do feriado deles lá.
Tá todo mundo contando aí com uma China bastante compradora nesse momento, né? O que pode ajudar a ampliar ainda mais esse ágio que se paga agora. Enquanto isso, a gente vê um mercado interno patinando, no entanto, como você lembrou, nesse momento é aquele momento de pagamento de contas, enfim. Vamos ver depois, a partir de março, abril, como é que fica a finança aí do brasileiro, quem sabe pode reverter um pouquinho mais de consumo e dar outra dinâmica aí para a precificação dos preços. Vamos acompanhar de perto, Douglas. Muito obrigado por enquanto. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Contem conosco. Um bom trabalho a todos. Até mais. Valeu, abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando aí para essa ampliação e uma tendência mesmo de ampliação do ágio do boi China para o boi comum aqui no Brasil, basicamente em função de uma perda, obviamente, do potencial de venda aí do mercado interno. No entanto, uma retomada aí da China com mais força nas compras a partir do final do feriado deles lá do Ano Novo Chinês pode ajudar também a ampliar esse ágio e dar um pouco mais de fôlego, quem sabe até para o pagamento da arroba. Vamos ficar de olho nessas possibilidades, portanto. De olho na tela, vamos ver os preços. Fevereiro, R$ 336,20, trabalhando com alta nesse momento de 0,06%. Março está parado ali nas 10 horas e 30 minutos, 10 horas e 28, você vê ali, R$ 333, o último negócio que aconteceu por volta de 10h30, alta de 0,11%. Maio, R$ 327,60, alta de 0,49%. E outubro, R$ 337,80, está com uma alta de 0,39%. No entanto, o horário está indicando que esse é o fechamento de ontem. Então, um pouquinho de cautela ali com o outubro. Indicador CPEA, R$ 343,80, teve uma alta forte de 1,30%. Douglas lembrou da volatilidade ou da possibilidade de volatilidade alta do indicador, já que existe um diferencial entre o preço do boi China e o preço do boi no mercado interno. Se existe mais negociação de mercado interno num dia, o indicador tende a ficar mais pressionado. Se existe mais negociação de boi China nesse mesmo dia, o indicador tende a subir um pouco mais, dando, portanto, essa volatilidade aí na formação dos preços. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. E lembre-se, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.